Dizem que o interior guarda silêncio demais. E onde o silêncio é grande, qualquer coisa fora do lugar vira história. No sul de Minas Gerais, em janeiro de 1996, uma dessas histórias nasceu e nunca mais foi embora. Não começou com luz no céu, não começou com nave caindo. Começou com 3 meninas voltando para casa e um terreno baldio. Era fim de tarde no bairro Jardim Ander, em Varginha. O tipo de dia abafado que parece que o ar pesa no peito. Liliane, Valquíria e Kátia caminham juntas quando vem algo agachado perto de um muro. Não era bicho conhecido, não era gente, pelo menos não parecia. A descrição que elas deram na época arrepia até hoje. Pele marrom, quase oleosa, olhos grandes e vermelhos, fundos demais. O corpo pequeno, estranho, como se não tivesse aprendido a ficar em pé direito. As 3 congelam, paralisadas pelo susto. A criatura não corre, não ataca, só olha. E esse detalhe nunca saiu dos relatos. O olhar não parecia agressivo, parecia cansado, han assustado, han perdido. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, elas correm desesperadas, deixando a cena para trás, mas levando a imagem para sempre na memória. A história se espalha rápido. Em poucas horas, a cidade inteira comenta. Em poucos dias, o país inteiro fala disso. Militares são vistos circulando fora do comum. Caminhões fechados do exército. Movimentação estranha em horários estranhos, principalmente perto do hospital regional e da escola de sargentos das armas, em Três Corações. O boato se fortalece com relatos de bombeiros que teriam capturado uma criatura similar. Então vem a notícia que muda tudo. Um policial militar envolvido na ocorrência morre dias depois. A causa oficial foi infecção generalizada. Mas no interior, amor, o povo nunca engole explicação fácil. A desconfiança só aumenta. Por que tanto segredo em torno de um caso supostamente simples? Anos depois, o exército conclui o inquérito. Segundo o relatório oficial, não havia ET nenhum. As meninas teriam confundido a criatura com um morador local, com problemas mentais, conhecido como Mudinho, que estaria agachado, sujo por causa da chuva. Os bombeiros teriam sido chamados para um resgate de rotina. A movimentação militar, apenas exercícios padrões. O policial? Uma fatalidade médica sem relação alguma com o caso. Caso encerrado, arquivado, explicado. Só que aí entra o problema, né? A parte que não encaixa. Quem é do interior sabe quando todo mundo vê a mesma coisa do mesmo jeito, algo não bate. 3 jovens descrevem detalhes idênticos, de forma independente. Militares aparecem onde nunca apareciam. Um policial morre e ninguém nunca explica direito por que tudo precisou ser tão sigiloso. Se era apenas um morador local, por que uma operação dessa magnitude? Em 2026, 30 anos depois do ocorrido, o caso volta aos holofotes. Documentários, novas entrevistas, revisões de fatos. Até o ufólogo famoso que investigou na época, hoje diz que não acredita mais na história. Mas a cidade não esqueceu. Varginha transformou o medo em símbolo. Tem ET em caixa d'água, ET em ponto de ônibus, tem até um memorial. É como se a cidade dissesse: pode não ter sido um extraterrestre, mas alguma coisa muito estranha aconteceu aqui. E talvez esse seja o detalhe mais inquietante desse caos todo. Não importa se era um ET, não importa se era um homem confundido no escuro, o que assombra até hoje é o silêncio que veio depois. As portas que se fecharam, as respostas que nunca chegaram completas. Porque no interior, amor, quando a explicação oficial chega rápido demais, com pontas soltas demais, é aí que a história começa de verdade. A dúvida permanece, alimentando um dos maiores mistérios do Brasil. E você, o que acha que aconteceu em Varginha? Foi um engano coletivo, uma histeria em massa, ou foi algo que nunca quiseram explicar direito? Você conhece algum caso parecido com esse aí da sua cidade ou da sua região? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, compartilhar com quem gosta desses mistérios e seguir o canal para não perder os próximos causos. Porque por aqui, o silêncio sempre tem muita coisa para contar.